Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes, meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo eu vou falar sobre o novo filme da Prime Video chamado Vermelho, Branco e Sangue Azul. O filme conta a história da rincha entre o filho da presidente dos Estados Unidos e o príncipe da realeza britânica que se desentendem há um tempo e acabam estragando uma certa festa. E eles precisam agora se reencontrar e poder ah, amenizar essa rincha que pode causar grandes danos na relação entre os Estados Unidos e o Reino Unido, e os dois acabam se aproximando de uma forma que se cria algo ainda mais profundo. Esse é um filme bem interessante, mas antes de aprofundar ainda mais nessa história, eu gostaria de convidar para curtir esse vídeo, assinar o canal. É um trabalho independente que eu já faço há um tempo e com a sua ajuda vamos continuar crescendo a cada dia mais. E inclusive deixe os seus comentários sobre esse filme ou qualquer outro longa-metragem ou série disponível nos cinemas ou nos streamings. Bem, sem mais enrolação, Vermelho, Branco e Sangue Azul, um título meio feinho, eu particularmente não gosto. Mas basicamente esse filme me recorda aquelas comédias românticas quando eu era adolescente, quando eu era criança, Um Príncipe em Minha Vida, ou A Filha do Presidente, esses filmes entre amores impossíveis, entre alguém da monarquia e algum plebeu, ou algum filho do presidente, alguma filha do presidente se relacionando com alguém oposto, meio que estilo Romeu e Julieta. É basicamente essa a ideia de vermelho, azul, vermelho, branco e sangue azul, o relacionamento entre esses dois jovens de poderes diferentes, um filho da presidenta dos Estados Unidos, que inclusive é interpretada pela Uma Thurman, e do outro lado, um príncipe da realeza britânica. Inclusive, os dois atores são conhecidos, eu acho que são bem conhecidos. O Nicolas Galitzine, ele interpreta o príncipe Harry, ele fez Continências ao Amor da Netflix, e interpretando o filho da presidenta, que é o personagem Alex, interpretado pelo Taylor Zakhar Paris. Ele fez Barraca do Beijo, um, dois, três, enfim, mas se fez a Barraca do Beijo, é o personagem que me veio à memória depois que eu vi esse crédito. Enfim, os dois eles têm uma rincha no passado devido a um certo desentendimento ou falta de informação, ou pontos de vistas completamente errados, e que essa rincha trouxe até os dias atuais, e eles, depois de um certo atrito em uma festa pública, eles precisam acertar a relação entre os dois para manter a relação entre seus dois países, entre os Estados Unidos e o Reino Unido, entre a Inglaterra. E essa aproximação acaba despertando algo que já tinha nos dois, esse amor, esse relacionamento. É um filme que eu acho fofo, acho bonito, além de ser um pouco nostálgico por trazer em minha mente esses filmes, A Filha do Presidente, Um Príncipe em Minha Vida, esses amores impossíveis, como eu já cheguei a mencionar. A história ela é boa, é um clichê bom, eu gosto, e eu acho que o filme ele tem alguns erros, ele tem algumas falhas. Eu acho que ele acerta em alguns pontos, é, alguns pontos, como por exemplo trazer todo esse relacionamento em uma espécie de sociedade utópica. É algo que a maioria das pessoas almeja, mas por mais que seja até algo possível, seja um futuro próximo, talvez não seja tão próximo ainda, principalmente pelas relações é, das suas famílias. Isso acho que é mais voltado para o personagem do Alex, né, a questão da presidência dos Estados Unidos. Ele que é filho da presidenta, que é interpretado pela Uma Thurman, ela é casada com um imigrante, então tem toda essa questão que devido aos dias atuais, a divisão política nos Estados Unidos, eu acho que é algo bem difícil de acontecer. Mas é algo que o filme, é um futuro possível que o filme coloca, que eu acho que não é tão próximo assim. Em todo caso, foge um pouco da nossa realidade. Mas, em todo caso, o filme consegue construir isso a ponto de ficar crível. Eu gosto de como a história avança, por mais que deixa uns certos grilos de incômodo quando a gente pensa, né,
nessas ideias que o filme coloca e que talvez não seja tão fácil de acontecer. Mas a relação que o filme ele traz essas questões por uma certa problematização para a reeleição da personagem da presidenta, da personagem de Uma Thurman, no qual isso influencia o seu filho, pois ele quer ser um candidato, ele gosta dessa área política, ele quer ajudar a mãe, ele se vê nessa parte de eleição e tudo mais. Ele, filho, né, de imigrante, tem um certo tem uns certos limitadores que o filme ele não aborda, pois o objetivo de tudo isso é uma comédia romântica e é isso que o filme se concentra nesse amor impossível entre o filho da presidenta e a própria e um príncipe de uma monarquia, que inclusive o filme ele também como uma certa problematização para o conflito, né, desses próprios protagonistas, a relação da dificuldade do filho da presidenta poder se relacionar com uma outra pessoa, a descoberta dele e também de poder tornar isso público, da mesma forma como também a forma antiquada em que, que a monarquia ainda é influente nos dias atuais, por mais que não haja nenhum poder, é algo completamente simbólico. Então, se não há um grande poder no meio disso, para que manter esses meios tradicionais, esses relacionamentos, toda essa estrutura de aprisionamento antiquada em que ainda se vive nos dias de hoje e que limita um príncipe poder se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo. É algo que o filme traz de problematização, mas ele não discute uma forma de quebrar isso. O filme ele não abre essa possibilidade para se quebrar essas tradições, para poder. Não é um filme político, não é um filme autoral, é um filme mainstream, vamos dizer assim. É um filme de comédia romântica e essas questões que eu chego a mencionar são coisas que o filme coloca como certos problemas, com alguns obstáculos para serem passados e no final disso para poder aproximar os dois personagens ainda mais para poder movimentar a trama e fazer com que esses seus personagens resolvam esses conflitos. Que no final de tudo isso tem esse final bonito desses dois jovens que acabam se resolvendo, percebe que eles se amam e que tem diversos problemas para resolver e buscam essas resoluções, por mais que haja um tradicionalismo que o prende, que está sobre seus ombros, e o outro a ideia de poder de atrapalhar a vida da sua mãe, atrapalhar a reeleição dela e até mesmo a própria descoberta sobre o seu amor e a aproximação dos dois na resolução de tudo isso e tudo mais. Eu acho que o personagem Alex, interpretado pelo Taylor Zachary Paris, ele é um que tem maior tempo de tela e ele tem muita carisma e ele chama muito a atenção. O roteiro é completamente generoso com ele, por mais que o seu desenvolvimento seja algo bem mais pessoal. Aquela questão se o pai dele o aceitaria, a questão dele poder se assumir ou não, a relação dele com a sua mãe, é algo um pouco mais fechado, um pouco mais interno também nesse desenvolvimento de personagem, algo que eu particularmente gostei, por mais que ele seja uma pessoa bem extrovertida. Inclusive ele se assume como bi e a a construção de tudo isso é bem mais minuciosa, ao meu ver. E do outro lado, do personagem do Príncipe Henry, ele já é gay por completo, ele mesmo diz, totalmente gay, e ele já tem uma própria problematização em volta da sua família, de toda a estrutura monárquica, de todo esse simbolismo que ainda existe, dele ter que se ver nessa prisão de se assumir ou não, de estragar centenas, milhares
de anos de tradição, por mais que ele seja apenas um príncipe reserva, pois o seu irmão que vai assumir o reinado quando o pai dele morrer, e ele só assume caso aconteça algo com o irmão dele. Então, por mais que ele seja ainda um reserva do reinado, ele ainda precisa seguir é, várias regras da própria monarquia, que inclusive é um conflito que ele tem também interno, pois todo mundo o conhece, ele não conhece todas as pessoas, e por mais que todo mundo tenha um próprio ideal sobre ele, ninguém de fato o conhece. São coisas que o filme acaba colocando e que eu gosto. É uma comédia romântica, é uma comédia, posso dizer, mainstream, é uma modernização dessas comédias, como já citei, comédias adolescentes sobre amores impossíveis, de pessoas ou filhos de pessoas que estão no meio político, quanto no reinado, né, na monarquia, quanto também na própria presidência. Eles resolvem seus conflitos, ficam juntos e, enfim, uma fábula, um conto de fadas, enfim, é isso. Gostei. Mais um filme da Prime Video, encantador, gostoso de acompanhar, com boas atuações. Tem alguns certos probleminhas ali, mas eu acho que é só essa questão da envolvendo pensamentos políticos, né, na concretização, quão distante o ponto que o filme apresenta pode ser distante dos nossos, mas é só isso que eu vejo, essa é a minha opinião. Você gostou ou você não gostou? Deixa aqui nos comentários. Fale também sobre esse filme ou também qualquer outro conteúdo que você assistiu. E não esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. E até a próxima, pessoal. Tchau.